maravilhoso de comunhão, né, ali no acampamento do Mackenzie. Foi um momento muito gostoso, muito bom. E que é a nossa proposta, né, para este ano: comunhão, edificação, evangelização. Este ano, como diz por aí, o bicho vai pegar. Né? O bicho vai pegar. Para a glória de Deus. Irmãos, o tema das nossas próximas aulas é sobre um livro escrito por um autor cristão, Albert Mohler, o desaparecimento de Deus. Desaparecimento de Deus. É um excelente escrito e que traz reflexões extremamente importantes para nós que vivemos estes dias, conhecido como a pós-modernidade. E eu quero então pensar com os irmãos sobre alguns pontos a respeito deste tema tão importante e que fala a cada um de nós, a nossa responsabilidade, porque nós vivemos essa época, né? Nós olhamos muitas vezes para trás e nos regozijamos com tantas coisas que a história cristã nos traz, não é mesmo? Quando nós estudamos a reforma religiosa, por exemplo, que beleza, não é? Quando vemos aqueles homens, Martinho Lutero, eu penso comigo, que Martinho Lutero, ele não era certo das ideias, ele era meio louco, ou totalmente, porque fazer o que ele fez, aquela época, a pessoa, mas nós sabemos que era um homem movido por Deus, e a Bíblia diz, Paulo nos ensina, muito obrigado, que Deus usa as coisas, as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. Então, Deus pode usar você. Não é mesmo? Deus pode usar. Se Ele usa o louco, se Ele usou a mula de Balaão, não é mesmo? Se Ele usou a queixada de um jumento, através das mãos de Sansão, quanto mais o jumento inteiro, hein? Não é mesmo? Então, meus irmãos, quando nós olhamos para a história bíblica, a história da igreja, nós nos regozijamos com tantas coisas, com tantas histórias. Texto usado hoje pelo irmão, salmo maravilhoso, e diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Porém, nós vamos ver a responsabilidade da igreja e de cada crente na sua época. E hoje nós estamos vivendo a pós-modernidade. E essa pós-modernidade, ela se destaca, acima de tudo, com a questão do desaparecimento de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus, segundo escrito, segunda carta escrita por Paulo a Timóteo. Fica com a sua Bíblia em mãos, aberta, que Escola Bíblica Dominical, e nós vamos ler alguns textos para fundamentar esta nossa palavra nesta manhã.
Segunda epístola escrita por Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 5. E depois a partir do verso 14. Segunda Timóteo, capítulo de número 3. Todos acharam? A irmã Dulce, com a sua biblinha ali, vai ler também o texto. Essa segunda carta escrita por Paulo a Timóteo, ela é o último escrito do apóstolo Paulo, né? Logo após Paulo ter escrito esta carta, ele foi martirizado à época de Nero, lá na cidade de Roma. E ele sabia disso. Ele sabia que ele ia ser martirizado. Por isso que ele diz no capítulo 4, verso 6: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Pois bem, 2 Timóteo, capítulo de número 3, sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhes, entretanto, o poder, foge também destes. Agora, a partir do verso 14, mesmo capítulo, verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que, desde a infância, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém? Pai, nós agradecemos a Ti por esta manhã, pelo renovar das Tuas misericórdias sobre a nossa vida. Nós te agradecemos porque o Senhor mesmo nos concede esta graça de, neste domingo maravilhoso, ensolarado aqui, ó Deus, na nossa região, no nosso estado, podermos adentrar a esta casa de oração para abrir a Tua palavra e aprender, Senhor, dos Teus mandamentos, dos Teus princípios. Por isso, ó Deus, pedimos a Tua direção. Que o Teu Santo Espírito, que é o Mestre por excelência, fale a cada um nesta manhã. Sejamos assim, ó Deus, edificados por Ti. Fala, Senhor, estamos aqui prontos a Te ouvir. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, alguns teóricos do pensamento contemporâneo, alguns filósofos contemporâneos, eles propõem uma visão de uma era pós-cristã. O que são esses pensadores, o que são esses filósofos? Qual é a ideia desses filósofos para esta época que nós estamos vivendo, conhecida como pós-modernidade? Eles são críticos do modelo filosófico
ou de fé existente até então. Ou seja, eles começam a questionar tudo aquilo que existe, e principalmente, e aqui para nós é o que mais importa, a questão religiosa, a questão da fé. Ou seja, esses filósofos, eles entendem que é necessário que nós venhamos a viver um novo modelo de vida, e este novo modelo de vida marcado pela extinção, preste atenção nisso, pela extinção do cristianismo. Isso é muito sério. Quando nós olhamos para a história, nós vamos ver que a humanidade, e vamos pensar em Novo Testamento e a partir do momento da igreja, a humanidade, ela foi ensinada debaixo dos princípios judaicos cristãos. Isso era uma coisa, uma realidade presente aonde quer que você fosse. Até mesmo aonde a fé cristã, ela não era absorvida como modelo, mas os princípios cristãos eram encontrados naquela sociedade. E por quê? Porque questões como justiça, amor, obediência e tantas outras coisas que são conhecidas por nós como conceitos bíblicos, respeito à autoridade, essas coisas eram já incorporadas pelas pessoas. Vamos pensar aqui na nossa nação, no Brasil, de alguns anos passados, aonde pessoas que não eram protestantes, pessoas que não eram afinadas ao estudo da Bíblia, a estar nas escolas dominicais, a adentrarem a igreja protestante para prestar o culto, eles não tinham compromisso com isso, mas você olhava para a sua família, você olhava para o seu proceder e você via esses conceitos. Você via aquela família que não era da igreja, mas que prezava pela justiça, pela obediência, pelo respeito às autoridades, não é mesmo? Não precisava ser crente, isso já era incorporado, né? Porém, meus amados irmãos, o cristianismo como força modeladora da sociedade, ela começou a ser questionada por estes filósofos pós-modernos, aonde a ideia precisamos tirar estes princípios religiosos da mente das pessoas, e é o que nós estamos vivendo. É o que você está encontrando aí nas escolas, principalmente nas escolas. Hoje você encontra isso muito forte no Congresso, nas leis. E isso não é só aqui no Brasil, não. É no mundo. Porque esse é um pensamento geral. Esse é um pensamento não só que atinge a nossa nação, mas como atinge todo o mundo. O que está por trás deste pensamento? A ideia
de que a humanidade pode e deve viver sem Deus. Você acha forte isso, né, como crente, não é mesmo? Mas é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo nos nossos dias. Essas coisas que eram tão fortes, esse pensamento cristão de princípios, eles começam agora a serem questionados e abandonados. As professoras aqui, vocês sabem que segundo a lei, vocês não podem falar de Deus, de religião, de cristianismo. Eram coisas assim que era. É exatamente isso que esse pensamento pós-moderno, esses filósofos, eles propõem. Isso daí ficou para trás. Isso daí foi bom, mas foi para lá. Hoje nós precisamos de uma nova sociedade. E essa nova sociedade, o pensamento é tirar Deus da humanidade. Sim. A maneira é. É a desconstrução, né, da religião como nós já conhecíamos. Então, essa é a ideia, meus irmãos. E sabe o que está acontecendo? E é isso que nós vamos tratar também aqui. Enquanto igreja, enquanto povo de Deus, a gente está deixando as coisas acontecerem. E não estamos nos preocupando com isso. Ao contrário, nós estamos até mesmo adequando e abraçando isso, de forma tranquila. Vocês já ouviram falar da rã na chaleira quente? Já ouviram? Se tem uma coisa que, infelizmente, eu era criança e eu fazia isso. Na minha época tinha muitos locais onde você caçava rã, né? Hoje eu tenho medo de rã, que coisa, né? Mas antigamente eu entrava lá nos negócios lá, caçando rã, pegando rã, tudo. Hoje, se ela pular na minha frente, eu dou não sei o que aconteceu. E o que a gente fazia? Você cozinhava a rã, colocava a rã lá e cozinhava ela, tirava o pele, carne gostosa, né? Não é gostosa? Carne de rã, muito gostosa.
Você pega a rã, você coloca ela na água, acende o fogo, sabe o que vai acontecer? A rã vai ficar lá, ela vai se adequando à temperatura, até o ponto de ser cozinhada. Agora, pega a chaleira quente, com água fervendo, e pega a rã e joga dentro. Ela pula para fora. Sabe o que isso significa? Que a rã, ela vai se adequando ali, àquela temperatura, a ponto de morrer, mas não cai fora. Isso tem muito a nos ensinar sobre essa época. Nós estamos nos acostumando tranquilamente com o que está acontecendo e estamos como a rã na água fria, ali. E a coisa está esquentando, e nós estamos aqui, tranquilo. Agora, é claro que eu não estou falando que dentro disso, o que nós temos que fazer? Vamos sair aí se manifestando, né, quebrando o Congresso, é isso que temos que fazer? Claro que não, jamais, né? É como eu lamentei muito o que aconteceu recentemente, né? A coisa estava indo tão bem, né, no sentido de, esse é o tipo de manifestação que temos que fazer, né? Nós temos que manifestar o nosso, mas quando sai daí para quebrar tudo tal, é claro, né, que a gente sabe que teve muitos infiltrados aí tudo, mas muitas pessoas de bem entraram na coisa. Bem, é claro que não é dessa maneira que nós vamos resolver, mas nós vamos resolver dentro do nosso contexto isso, na nossa família, na nossa igreja, buscando aplicar aquilo que é a verdade, buscando de toda forma viver aquilo que a Bíblia nos ensina e não nos conformar com o mundo com seus conceitos. Pois bem, nós precisamos encarar algumas questões, tais como: por que o cristianismo tem sido abandonado como cosmovisão determinante em nossos dias? Por quê? Por que as pessoas não querem mais religião de acordo com aquilo que era tão forte nos tempos antigos? E a grande pergunta: seria possível mudar isso? E como devemos reagir para que a sua, a minha, a nossa cosmovisão continue a influenciar a sociedade? Porque é assim que devemos viver. Jesus, logo no início do chamado Sermão do Monte, onde ele fala das bem-aventuranças, ele chega ali no capítulo 5 de Mateus, versos de número 13, e ele vai dizer: assim brilhe, o quê? A vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e façam o quê? Glorifique você, glorifique ao vosso Pai que está nos céus. Pois bem, meus irmãos, então, eu quero pensar aqui com os irmãos sobre isso, né? O porquê que isso tem acontecido? Qual é a razão desse enfraquecimento do cristianismo como força modeladora, como força determinante na nossa sociedade? Nós temos aí alguns minutos onde nós vamos pensar sobre isso. O que é a era pós-cristã? Nós ouvimos por vezes falar isso,
a Europa está vivendo uma época pós-cristã. O que significa isso? Pois bem, você olha lá para, eu falei isso até recentemente, acho que domingo passado na minha mensagem, você olha lá para alguns anos passados, a história do cristianismo na Europa, e que é uma história muito bonita, né? Oi? O berço do cristianismo, você vê ali as missões, você vê ali o surgimento de igrejas fortes, a América, os Estados Unidos e a Europa enviando missionários ao redor do mundo, levando a palavra de Deus, plantando igreja, fundamentando esses princípios cristãos na sociedade. Gente, isso era maravilhoso. É uma história linda, né? Você principalmente estudar alguns, ou todos, né, se for possível, missionários, você vai se encantar. David Livingstone, Houston, tem aquele americano que se tornou um dos mais conceituados filósofos dos Estados Unidos, Jonathan Edwards. Gente, é coisa maravilhosa, é coisa linda você estudar a influência desses homens com as suas pregações, com os seus ensinos naquela sociedade. Agora a pergunta: o que tem sido a Europa hoje? A Europa hoje está precisando que missionários estejam lá para pregar o Evangelho. A Europa é uma sociedade pós-cristã, ou seja, o cristianismo ficou para trás. Como que pode acontecer isso? Então, Albert Mourley, neste seu escrito, Desaparecimento de Deus, é um livro escrito e publicado, foi publicado pela nossa editora presbiteriana, Cultura Cristã. Ele indica algumas razões para a deficiência desta influência do cristianismo na sociedade. E pelo menos 3 aspectos ele aborda, e ele diz que estes aspectos somados, eles produzem este enfraquecimento. Qual o primeiro? O primeiro, ele diz, é a infidelidade bíblica. Infidelidade bíblica, ou seja, a diminuição dessa influência dos princípios cristãos na sociedade e o seu descrédito tem justamente origem no enfraquecimento teológico da igreja. Mais do que nunca, nós estamos vivendo uma época de analfabetismo bíblico. Analfabetismo bíblico. Irmãos, antigamente, as pessoas iam para a igreja para aprender e se dedicavam de corpo e alma para aprender da Bíblia, para aprender os princípios cristãos. Isso era algo muito forte. O levantar no domingo pela manhã e ir para a igreja era algo sagrado. Sagrado. Não tinha nada que pudesse ser colocado no lugar, nada. As pessoas iam porque elas sabiam que ali elas iriam aprender sobre a palavra de Deus e se dedicavam.
Você chegava para um jovem, você chegava para um adulto, você chegava para um idoso e você fazia perguntas bíblicas das mais complexas e elas respondiam. Elas respondiam. Por quê? Porque elas estudavam. Elas aprendiam algumas ferramentas na igreja, elas aprendiam algumas coisas na igreja, elas iam para casa, elas se dobravam sobre as escrituras, elas queriam aprender mais e aprendiam. E qual era a influência disso? Igrejas fortes, famílias fortes, sociedade forte. Esses dias eu estava conversando e lembrando, sobre a influência dos ensinos de Calvino em Genebra. Está lá, século XVI. O que era a Genebra do século XVI? Era uma sociedade decadente, de pessoas que viviam a sua vida, havia muita pobreza, havia muitas pessoas viciadas no álcool, principalmente. Era uma sociedade comum, vamos dizer assim, à nossa época, que a gente vê por aí, encontra por aí. Calvino chega em Genebra e até a história é interessante, que Calvino era um homem muito temente a Deus, e ele estava em busca de conhecer mais de Deus, E quando ele chega ali em Genebra, ele passa algum tempo e ele quer ir embora, e aí um dos seus amigos diz: não, você não pode ir embora, você tem que me ajudar aqui em Genebra. Ele falou assim: não, eu vou voltar, eu vou para a França, e ele que era francês, aí eu vou continuar os meus estudos. E aí aquele amigo diz para ele assim: olha, se você fizer isso, Deus vai amaldiçoar você. E aí ele falou: opa, peraí. Ele temeu. Ele temeu. E aí ele ficou. Ele ficou e começou a ensinar, começou a pregar, e as coisas começaram a acontecer. E a sociedade mudou. E Genebra passou a ser espelho de uma sociedade cristã. O analfabetismo foi erradicado. Sabe de onde surgiu as escolas técnicas? Lá. Através de Calvino. As pessoas precisam aprender uma profissão. E aí, olha só como que a coisa era interessante. Os mais conhecido por nós aqui, os chamados vereadores, lá tinham outros nomes, os chamados vereadores, deputados, essas pessoas influentes ali da política, elas iam à igreja para ouvir Calvino, os seus princípios, os seus conceitos, e aí chegavam e faziam leis baseado naquilo que eles ouviram. E isso foi mudando a sociedade da época, e Genebra passou a ser uma cidade modelo, e é até hoje. Não há pobreza, as pessoas não são viciadas, há trabalho, salário, quem quiser ir para lá, uma cidade maravilhosa, porque ainda, mesmo não sendo tão cristã como aquela época, mas os princípios permanecem, de justiça, de lealdade, de honestidade. Você chega lá em Genebra, você esqueceu a sua carteira lá na loja, pode voltar lá que vai estar no mesmo lugar.
Ou alguém pegou, deixou ali, não sei, chegou, eu esqueci aqui, está aqui, intacta. Você deixa o carro com a chave no contato. Não, as pessoas sabem o que é dela, o que não é, respeita. Isso é a sociedade pautada nos princípios bíblicos. Mas, meus irmãos, hoje nós estamos vivendo o analfabetismo bíblico. Um jovem, ele vem para a igreja e ele olha para as doutrinas bíblicas, o pastor ou um professor está falando sobre depravação total, sobre a humanidade de Jesus, a divindade de Jesus. Ele fala, isso aí é muito complicado. Muito complicado. Mas lá na escola, ele tem que aprender química, física, matemática, e ai dele se ele não estudar isso. Por quê? Vai ter a prova, ele tem que tirar nota para passar, e ele estuda. Agora hoje não. Hoje não. Eu não gostava de química, mas eu tinha que ficar decorando aquelas, ai meu Deus do céu. Gostoso, né? Aquelas fórmulas, gente, aquilo dava um nó, mas eu tinha que estudar. Por quê? Porque ia ter a prova e eu tinha que tirar nota. Agora hoje na igreja as pessoas querem só leitinho. Só aquelas coisinhas bem. E aí, isso não influencia a sua vida, esse analfabetismo bíblico, porque esses princípios, se não são incorporados por você, não vão fazer diferença na sua vida. Não fazendo diferença na sua vida, você não vai fazer a diferença no seu lar, você não vai fazer a diferença na onde você trabalha. Pronto. Então, a abdicação dessa fé bíblica é uma das marcas da nossa época. Nunca vivemos um analfabetismo bíblico tão grande como hoje. Vá nas igrejas por aí e vê o que está sendo pregado. Vá. Ontem eu estava conversando com o nosso irmão Benjamin, não é Benjamin? É um momento de comunhão, jogamos bola, dei chapéu no Obed. Não, é mentira. E depois estávamos ali conversando, eu e o Benjamin estávamos falando sobre isso, não é? Ele falou de um colega dele que foi para uma igreja, tudo tal, mas alguns conceitos assim, muito fracos, e que não são bíblicos. E o diabo, meus irmãos, ele pega a ocasião nessas coisas. O que nós precisamos entender é uma coisa: o diabo vai olhar para o humano e falar assim, já não consigo mais tirar esse homem das mãos de Deus, porque ele está nas mãos de Deus. Mas eu posso fazer com que ele dê testemunho, com que ele seja um fracasso na vida cristã. Pronto. Você está seguro nas mãos de Cristo? Amém? Amém, nós estamos. A Bíblia diz isso, né? E ninguém as arrebatará da minha mão. Isso é maravilhoso, isso é segurança. Nós precisamos disso, ter segurança em Cristo. O diabo, ele não vai nos tirar a salvação, mas ele pode interferir. E ele vai interferir na sua vida, no seu lar.
e principalmente no seu conhecimento de Deus. Por quê? Porque quanto mais eu conheço Deus, mais eu me relaciono com Ele de acordo com a vontade dEle. Agora, e se eu não o conheço de uma forma perfeita, nós nunca vamos conhecer mesmo, né? Mas numa forma cada dia melhor, né? De vivência, de prática, o diabo vai fazer de nós fantoches, irmãos. E é o que tem acontecido na nossa época. Quantos irmãos por aí, indo para as igrejas em busca da cura divina, em busca da prosperidade, em busca de coisa tal, mas não em busca de Deus, de um conhecimento de Deus, de um pleno relacionamento com Deus, que leva o seu coração a se regozijar, a lágrimas descerem dos seus olhos quando você está lendo a palavra de Deus, quando você está buscando a sua presença. Irmãos, isso quase não vemos hoje. Aquilo que a palavra de Deus diz, e nós lemos e falamos, puxa, que maravilhoso, mas isso parece que não é verdade para nós. Oh, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. A gente... Quando o salmista diz sobre o santuário de Deus, oh, quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. Eu quisera fazer a minha casa ali, as portas da entrada da casa de Deus. Quão felizes são aqueles que habitam os teus tabernáculos. Isso tem sido uma realidade? Não. Nós estamos perdendo esses conceitos. E isso faz com que nós não venhamos a influenciar. E aí a sociedade se enfraquece. O testemunho da igreja não faz mais a diferença. Pois bem, meus irmãos, as Escrituras, elas dão especial atenção a isto, infidelidade bíblica, cuidado com isto. Abra para mim aí em Deuteronômio, capítulo de número 30. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, capítulo 30, a partir do verso de número 15. Olha só o texto, Deuteronômio capítulo 30, a partir do verso 15. Continua. Está aí, meus amados.
O Senhor Deus, Ele está falando: olha, eu proponho para vocês a vida e a morte. O que é vida? O que é vida? Se vocês guardarem os meus mandamentos que hoje eu te ordeno, vocês serão bênçãos. Mas se vocês não fizerem isso, o que vai acontecer? Vocês vão perecer. Vocês vão perecer. Olha aí o verso 47 do capítulo 30. Espera aí. O capítulo 32. Capítulo 32, Deuteronômio, versículo 47. Olha aí, gente, esta palavra não é para vós coisas vãs, antes é o quê? Vossa vida, é a vossa vida. Irmãos, temos nações por aí, povos, que não possuem a palavra de Deus. Algumas são proibidas de terem a palavra de Deus. Nós temos o nosso irmão Osni, né? Lá no Oriente Médio, que ele fica distribuindo Bíblias pequenas, jogando nas casas, né? Porque se ele for pego, morte, né? Não sei quantos aqui já ouviram falar do irmão André. Ele faleceu faz pouco tempo, irmão André. Sabe o que o irmão André fazia? Ele ficou conhecido como o contrabandista de Deus. Mas sabe o que ele contrabandeava? Bíblias. Ele levou Bíblias para vários lugares aonde não tinham. E as pessoas, o reverendo Osni dá testemunho disso, quantas pessoas muçulmanas pegavam aquela Bíblia, acordavam pela manhã, estava aquilo ali, elas iam, pegavam a Bíblia e começavam a ler e se converteram. Por quê? Porque esta palavra não é para vós coisa vã, não é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. O povo tinha que absorver isso, aprender isso. A época lá do judaísmo, as pessoas iam em peso, famílias em peso para a igreja, para fazer o quê? Ouvir a palavra de Deus. Uma criança com 13 anos de idade, ela tinha que ter o livro de Isaías na sua cabeça. É loucura isso? Decoravam tudo. Decoravam tudo. Eles comiam a palavra de Deus. É por isso que o salmista vai dizer que a tua palavra é aos meus lábios como mel à minha boca. Eles amavam a palavra de Deus. Por quê? Porque esta palavra não é vã, antes é a tua vida. Hoje, meus irmãos, nós conhecemos muitas coisas. Hoje você pergunta para um jovem sobre o último jogo que surgiu aí, e ele sabe, e ele já decorou aquilo, e se você colocar ele diante ali de um computador para que ele jogue aquilo, ele vai jogar, porque ele conhece e ele sabe. Mas e da Bíblia? E da Bíblia? Conhece nada. O máximo que hoje muitos dos nossos jovens fazem é de vez em quando ir à igreja. Por quê? Porque a igreja é um lugar bom, né? Eu tenho meus amigos,
Ah, tem famílias, tem pessoas de princípio. Aí eu vou lá. Mas eu não tenho comprometimento com a palavra de Deus. Eu me lembro, alguns tempos atrás, na escola bíblica dominical, o mano que é mais idoso lembra disso, uma das coisas que acontecia era, quem trouxe a Bíblia? Não é? Quantas Bíblias temos? Relatório, né? Tem 40 pessoas, 40 Bíblias, todo mundo trouxe a Bíblia. Hoje, muitos usam até a desculpa, não, eu não trouxe, mas está aqui, no celular. Está no celular. As pessoas nem abrem mais a Bíblia, até mesmo dentro das igrejas. Vamos abrir a palavra de Deus. A minha mãe era analfabeta. Tentei ensinar ela a ler e escrever, mas ela não conseguiu. Agora, dava dinheiro na mão dela para ver. Dava dinheiro na mão da minha mãe para ver. Ela sabia comercializar, tal. Filho, vai comprar isso. Quanto foi? Foi tanto, tal. Mas está faltando aqui. Mas ela não sabia ler e escrever. Mas ela ia para a igreja com a Bíblia. Ela ia. Porque ela sabia que essa palavra não é coisa vã, antes é a vida. E ela ficava ouvindo. Filho, lê aqui para mim. Hoje o pastor falou do Salmo 33. Lê para mim de novo. E isso modelava a sua vida. Hoje, meus irmãos, um dos motivos do enfraquecimento do cristianismo na sociedade tem a ver com isso. Os crentes não têm mais apego à Bíblia. Infelizmente. Segunda, a diminuição da influência do cristianismo na sociedade e o seu descrédito hoje tem mais causa. E hoje nós estamos vivendo um processo conhecido como secularização. O que é este processo de secularização? Antes, as pessoas, como eu disse, elas entendiam a importância da religião, da igreja. Isso era, né, algo pontual. Hoje, a secularização é um processo de perda da relevância da religiosidade nos vários aspectos da nossa vida. O que significa hoje isso, a secularização? Relacionado principalmente aqui a nós como crentes. Secularização é quando você começa a viver uma vida religiosa, mas isso na igreja. Lá fora, você vai viver a sua maneira. Os conceitos, os princípios, a maneira de você trabalhar, travar ali os seus relacionamentos, não tem nada a ver com a Bíblia. Ela não é mais a regra de fé e prática. Ela é importante, mas aqui, né? Mas lá fora, não. Isso é a secularização, é a privatização da fé. E com isso, a sociedade ela tem buscado limitar essa ação da fé justamente aos espaços privados do exercício cristão. Veja só, hoje existem leis aonde
você, acabamos de falar sobre isso, aonde você não pode mais influenciar as pessoas através dos princípios bíblicos. Isso você tem que fazer na sua igreja, não na sociedade, não na escola. Isso está limitado agora à igreja e ao seu círculo. E daqui a algum tempo, nós não mais poderemos pregar nas praças, nós não mais poderemos levar Evangelho de João para colocar nas mãos das pessoas, porque, opa, isso não. Você quer viver? Você é crente? Está certo disso? Viva lá, na sua igreja. Aqui não. E a sociedade, então, ela está vivendo essa secularização. Mas o que mais nos espanta é que os crentes também estão vivendo assim. Os espaços públicos hoje, né, não pode mais. Mas é. Veja só. Tiraram a Bíblia das escolas, mas a Bíblia está lá no presídio. Que coisa, né? E que dá, se fosse ao contrário, não é? E que é o que deveria ser, né? Exatamente. Agora, meus irmãos, a privatização da fé, por sua vez, ela produz um sistema de crença regulada pela escolha pessoal. E preste bem atenção nisto. Hoje, nós estamos vivendo um tempo aonde eu creio naquilo que eu quero crer. Eu faço aquilo que eu quero. Eu vivo de acordo com aquilo que eu entendo. E aí o que acontece? Um monte de igrejas por aí. Né? Tudo é relativo. Tem muitas igrejas por aí. Por quê? São pessoas, irmãos, cristãs, são pessoas crentes, mas que não estão mais sujeitas às ordens, mandamentos bíblicos, mas que querem viver a sua maneira, o seu entendimento. Ou seja, eu estou aqui, Igreja Presbiteriana do Jardim Paulista. Só que daqui a pouco eu falo, sabe de uma coisa? Eu vou fundar a minha igreja. E aí eu saio aí, o que eu faço? Alugo um salãozinho, arrumo um púlpito, arrebanho umas pessoas e coloco lá, Igreja Presbiteriana do Enoque Cassiano. Pronto, Ministério Cassiano, pronto, vai explodir. Uma pessoa, eu do lado da minha esposa. Meus irmãos, olha, a gente brinca, mas é a realidade hoje. As pessoas estão fazendo isso, não estão mais sujeitas às autoridades, né? Qualquer um hoje é pastor.
Eu estava vendo um videozinho do reverendo Ageu Cirilo Magalhães. Ele era diretor do seminário, à época que eu estudei, lá no seminário. Hoje já não é mais, saiu esse ano. E ele estava falando, olha, para você ser pastor presbiteriano, você precisa, primeiro, ter o testemunho da igreja. Né? Você vai chegar para o pastor e falar assim, pastor, eu quero ser um pastor também. Aí o pastor vai falar, oh, que maravilha, que bênção. A palavra de Deus diz, né, que isso aí é, aquela pessoa que deseja o episcopado, né, grande obra almeja. Aí ele vai falar, fica aqui no banco e começa a me seguir, ok? E aí a pessoa vai ficar lá 1 ano, 2 anos, quem sabe, isso vai depender, né? 3 anos. Aí o pastor vai chamar a igreja e falar assim, olha, o irmão fulano de tal, ele vai ser enviado ao presbitério, porque ele deseja ser um pastor. Já se passou, vamos colocar aí 2 anos. Aí ele vai para o presbitério. Chega lá no presbitério, o pessoal fala, você quer ser pastor? Então vem cá. E vai começar a questionar ele sobre a vida dele, sobre os princípios que ele já aprendeu da palavra de Deus. E aí ele vai ter que responder. E aí o pessoal vai falar, puxa, legal, então nós autorizamos. Aí o presbitério autoriza e agora ele vai, e aí ele vai, no nosso caso presbiteriano, ele vai prestar agora um vestibular, né, para ver se ele pode entrar no seminário. E esse vestibular, irmãos, é um vestibular do Mackenzie, não é qualquer coisinha não. É muito difícil. Você vai ser questionado na questão da atualidade. Você tem que estar antenado, ligado. O que está acontecendo aí? Né? Vai fazer algumas perguntas ali que você tem que estar. Opa, é isso. No português e principalmente na Bíblia e nos documentos da igreja, como Confissão de Fé de Westminster, Breve Catecismo. Pronto, você passou, você foi aprovado. Aí você vai para o seminário. O curso normal, diurno, 4 anos, noturno, 5 anos. Eu passei, foi 7. Passei 7. É muito difícil, irmãos. Sabe o que é você estudar grego? Os meus filhos sabem, né, Lucas? Eu ia de manhã levar o Lucas com um pendrive lá no coisa lá, ouvindo grego. Eles já nem mais, já estavam loucos. Hebraico. Chegou o Lucas era pequenininho, apesar que ele não cresceu tanto, mas teve uma época que ele já falava hebraico. Algumas palavras. Um dia eu falei, fala, ô Lucas, eu não sei nem se já deve ter desaprendido, né? Mas Gênesis capítulo 1, verso de número 1 em hebraico. Aí tá. Nasceu lá em casa, gente, meu filho. Tá vendo aí? Falando hebraico. É isso mesmo. Isso mesmo. Né? Gênesis capítulo 1, verso 1. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim et haaretz. Né? No princípio criou Deus os céus e terra. Você tem que aprender isso lá no seminário. Aí, estou pentecostal aqui, falando em língua já. Ok? Gente, eu me lembro, quem conheceu aqui reverendo João Alves?
João Alves, de grata memória, foi meu professor de grego, lá no seminário. E quando eu cheguei, tive a primeira aula de grego, segunda aula de grego, terceira aula de grego. Terminou a aula, eu fui lá e falei assim: reverendo João, vou fechar, eu não acredito, aquele jeitão dele, né? Não acredito, nem começou, já está assim. Eu não estou entendendo nada, o senhor está falando grego. Não estava aprendendo nada. Eu falei: mas próximo semestre pode deixar, prometo. Tá bom, quero ver, hein? Mas Enoque, o grego tem que ser todos os dias. Ele fazia assim, todos os dias, você tem que pegar todos os dias. E é isso mesmo, para aprender o grego tem que ser diário, todos os dias, ouvindo, aprendendo. É uma coisa louca. Quando chegou no outro semestre, primeira prova, ele só não me deu 10, porque todas as, estou ensinando grego aqui para vocês, todas as palavras do grego, elas são acentuadas, sabia disso? Todas elas, não existe uma palavra grega que não seja acentuada, e eu não acentuei 3 palavrinhas, ele me tirou 3 décimos, né? E eu fiquei com 9,7 na primeira prova. Na segunda tirei acho que 7, eu sei que eu passei. Aí tem o grego 2, o negócio vai apertando. E aí, primeira aula, segunda aula, terceira aula. Reverendo João, não estou aprendendo nada. De novo, Enoque. Ele é assim, inflamado, né? Ele era assim, né? Inflamado. De novo, Enoque, e tal. Mas olha, semestre que vem, meus irmãos, eu demorei para passar no grego. Aconteceu, fui no segundo semestre, mas também todos os dias. Nas férias, eu tirava férias, eu ia para a praia com... Um dia foi tão legal que eu estava numa palestra, me chamaram, era 2 dias de palestra, pagaram lá o hotel para mim, lá em Monte Verde, aqui em Minas Gerais, coisa maravilhosa. E eu levei o livro de grego. Então, no momento que eu tinha, eu estava lá. Agora, eu digo para vocês, no último dia, é que eu fui ver que o palestrante era o autor do livro de grego. Eu falei: olha, perdi a oportunidade. Eu não sabia, Estélio Rega, pastor Batista, mas era direto. Chegou da segunda vez, passei e cumpri. Meus irmãos, então não é fácil você cumprir os requisitos aí você vai passar, vamos dizer, você fez tudo certinho, 4 anos. 4 mais 2, 6. Aí você vai para o presbitério. E lá no presbitério, você tem que apresentar uma monografia, uma exegese. São trabalhos difíceis, muito difíceis, e você vai pregar diante do presbitério. Aí, se você for aprovado, aí ele vai falar assim: agora você vai passar mais um ano no campo como licenciado. E aí você vai ter um pastor que vai ser o seu tutor. Irmão, só para a gente correr aqui, 8 anos para você se tornar um pastor presbiteriano, no mínimo. Hoje as pessoas querem ser pastor como? Já chega. Mas por quê? Porque a pessoa sabe falar bem. A pessoa sabe pregar algumas coisas, falar de Jesus, cheio de unção, cheio de poder. E eu não estou questionando a religiosidade dessas pessoas, não.
Eu estou falando que essa privatização da fé faz com que as pessoas pulem etapas. E o que isso acontece? Esses tipos de pastores, eles vão fazer com que as pessoas que o sigam sejam pessoas fracas, analfabetas bíblicas, e que não vão influenciar a sociedade. Tem muitos, né? Tem muitos, realmente, tem muitos, mas tem aqueles que você vê que são pessoas que eles querem, eles têm um desejo de pregar, de falar, de dizer, puxa vida, eu sou um pastor, eu quero conduzir vocês aos rebanhos, às águas tranquilas, tal. São pessoas, alguns deles são crentes, mas gente, não é assim, não é dessa forma, não é dessa maneira, nunca foi. Olha lá no... Quando o pastor chegou para mim e falou assim, você tem um chamado para pastorado, eu falei, você está enganado. Você está enganado. Não tenho. Você tem. Pensa sobre isso. Eu falei, eu sou presbítero, eu vou ser o melhor presbítero que essa igreja já teve. Mas pastor não. Hoje eu estou aqui. Aquele pastor tinha razão. Lutei contra o meu chamado, mas chegou uma hora que o peixe me engoliu. Mas, meus irmãos, infelizmente isso tem acontecido. Quantas portinhas por aí abertas, quantas igrejas, igreja do cuspe de Deus, igreja não sei das quantas, e está lá um rebanhozinho, está lá aqueles irmãos sentados ali, ouvindo o pastor, e dando aleluia, glória a Deus, está tudo contente. Irmãos, isso muitas vezes até nos alegra em ver, tantas igrejas, tudo, mas isso tem enfraquecido a influência do cristianismo na nossa sociedade. Por quê? Porque essas pessoas, elas vão para as suas casas, e elas são crentes, mas elas vão ter as suas dificuldades de relacionamento. Quantas famílias cristãs que os seus filhos estão nas drogas, perdidos, longe de Deus. Por quê? Porque os pais não conseguiram dar testemunho dentro da sua casa, não conseguiram discipular os seus próprios filhos. E Deus está desaparecendo da nossa sociedade. Deus está desaparecendo da nossa sociedade por causa disso. Eu quero caminhar para o final, meus irmãos, tinha tanta coisa aqui para falar, mas uma outra coisa, a abertura da doutrina moderna. O que eu quero dizer com isso? Esta diminuição da influência do cristianismo na sociedade, ela decorre também de um pensamento religioso moderno, aonde não se tolera mais o cristianismo bíblico, se rejeita a palavra como verdade absoluta, como o nosso irmão colocou agora, tudo é relativo. Este é um pensamento, esta é uma doutrina nova, moderna, e pasmem, muitas igrejas hoje, elas estão se adaptando às velhas doutrinas que eram fundamentais e são fundamentais para a nossa fé, e colocando de maneiras diferentes. E aí você vai encontrar pastores, conhecidos como pastores progressistas, aonde a sua influência na igreja e nas pessoas são grandes, mas são ideias transmitidas por eles
que não são verdadeiras. Pastores falando de Deus, pessoas se dizendo cristãs, mas abraçando os LGBTQI+, essa coisa louca aí, achando que isso é normal. Igrejas cristãs, ordenando pastores homossexuais. Hoje, por causa desses segmentos dos menos favorecidos, as pessoas adaptando a igreja para receber essas pessoas. Irmãos, isso é uma realidade. Nós temos que estar preparados para receber pessoas de todo segmento. Porém, essas pessoas têm que serem transformadas pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e darem testemunho para serem aceitos na igreja. Não é de qualquer forma. Jesus chega e olha para aquela mulher que foi pega no flagrante adultério e as pessoas querem apedrejá-la. Olha, a lei de Moisés diz isso. Jesus olha e diz: olha, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E um começa a olhar para o outro, começam a se retirar, e Jesus olha para a mulher e fala assim: onde estão os teus acusadores? Todos foram embora. Olha, ninguém te condenou, nem eu tampouco te condeno, mas vai e não peques mais. E a ideia ali é: abandone esta vida de pecado. Essa é a ideia. É nova vida, é nova vida. Eu já conheci pessoas que eram viciados em drogas, que hoje são novas criaturas, abandonaram tudo. Eu conheci pessoas que eram envolvidas com promiscuidade. Eu já conheci pessoas que eram homossexuais e que hoje são homens de Deus. São pessoas que foram transformadas pelo Evangelho. E o Evangelho transforma. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se faz novo. Mas agora, se eu falo: olha, venha como está, não importa, aqui nós aceitamos tudo e todos. Sim, nós aceitamos, mas para ficar no banco, para aprender. Mas vai e não peques mais. Tudo não pode. Infelizmente, irmãos, é isso. Agora, Paulo, certa feita, Paulo chamou os presbíteros de Éfeso, e uma das coisas que ele falou foi justamente isso: olha, cuidado, cuidado, porque no meio de vós irão aparecer lobos vorazes e que vão destruir as ovelhas. E é o que nós estamos vendo. E essas coisas somadas, como eu disse, essas aberturas de doutrinas modernas, progressistas, esta privatização da fé, esta infidelidade bíblica, essas coisas somadas, elas deixaram de influenciar a sociedade. E por isso, nós estamos vivendo uma sociedade pós-cristã. O que será dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, das nossas crianças? O que será? A nossa responsabilidade, enquanto igreja, é ser fiel, é chamar
as pessoas a fidelidade. Os pais ensinem em casa, orem com seus filhos, chamem a atenção, falem com eles, repreenda-os, exorte-os, ame-os acima de tudo. Mas o amor, ele requer isso, chamar a disciplina. Ensine a palavra de Deus. Quantos jovens hoje deixando as igrejas? Você vai hoje, infelizmente, hoje, como um grupo da Igreja Presbiteriana de Pinheiros começou um trabalho junto aos drogados lá na Cracolândia. E uma das coisas que eles ali viram e notaram, que quando começavam a cantar, muitos deles cantavam. E eles começaram a pesquisar. Mais de 70% deles foram criados na igreja. Muitos deles. Muitas vezes, irmãos, nós estamos desconsiderando isso. Nós achamos que as coisas vão acontecer. Eu sou crente, meu filho vai ser crente. Será? Será? Exatamente. É um risco que o pastor passa, e é um risco que as famílias também passam. Por isso que os princípios lá, Deuteronômio, que nem nós já citamos hoje, você vai encontrar como se deve, ou como a família deve, os pais devem conduzir os filhos. Caminhem com ele, ensinem no caminho, assentado, né? Em todo o momento, preste atenção nas amizades dos seus filhos. Meus filhos lá em casa sabem disso, né? Ô pai, um coleguinha meu me chamou para uma festa de aniversário lá na casa dele. Quem é esse colega? Tem família? Quem são? Um dia, vou entregar aqui o Lucas. Ele vai me perdoar depois. Não, mas isso não tem nada a ver. Um dia eu levei o Lucas. Lucas, quem é? É fulano de tal, vai ser, não vai ser legal, é assim, não, tranquilo, pai, E o Lucas, né, como os demais meus filhos, são realmente tranquilos, sabe aonde devem entrar e sair, e ele foi. E eu cheguei, bati, e aí já saíram 2 rapazes, tudo, aí eu já falei, opa, tem alguma coisa errada aqui. Tal, não pode entrar, não sei o que, tal. Sua mãe está aí? Não está lá, não sei o que. Aí ele entrou, bonitinho, né, com a mochilinha dele, as coisinhas. Eu saí, fiquei no carro do outro lado da rua. E fiquei prestando atenção. Daqui a pouco começa a chegar uma menininha, começa a chegar mais um outro rapazinho, cada um vestido a uma maneira e tudo tal. Eu falei, aí eu ligo deixei passar uns 15 minutos, e ligo para o Lucas. E aí, Lucas, está tudo bem aí? Tá, pai. E
Tem bebida alcoólica aí? Não, eles estão bebendo aqui como que é? Energético, né? Energético, não sei o que e tal. Falei assim, e as músicas? Infelizmente, pai, eles falaram que não ia ter essas músicas de funk e tal, mas está tendo aqui. Eu falei, tá bom. Mas não foi isso, né, que o nosso trato, né? Que hora que você quer que eu vá te pegar? Tá hora? Tá bom, pai, tá hora. Mas você está bem aí? Você tem certeza que é o lugar? E eu estou lá do outro lado. Eu estou ouvindo tudo o que está acontecendo. Aí ele fala, pai, pode vir me buscar mais cedo. Aí eu falei assim, que tal agora? Pode ser, pai. Aí eu falei assim, então pode sair que eu estou do outro lado da rua. E aí daqui a pouco só vejo a porta abrir, o Lucas saiu, entrou no carro e fomos embora. É cuidado, irmãos. É cuidado. Temos que ter cuidado. Quantas vezes eu já levei meus filhos e fiquei esperando o tempo todo na frente até acabar a festinha para levá-lo embora. Hoje tem pais que aconteceu, né, Lucas? Agora com uma família de uma pessoa que estuda com o Lucas, a irmã, né? Que saiu de manhã com o namorado, saiu à tarde, né? Com o namorado, com pessoas tal, se divertiram, beberam, bagunçaram. No outro dia de manhã, quem sabe, voltando para casa, cadê os pais dessa pessoa? Sofreram um acidente. E a menina morreu. A menina morreu. Muito conhecida do meu filho Marcos Paulo, era da época. A irmã estuda com o Lucas. De manhã. Cadê os pais? Cadê os pais? Esta é a sociedade pós-cristã que nós estamos vivendo. E os nossos jovens, os filhos estão vivendo nessa sociedade. Desaparecimento de Deus. Esta é a marca da era que nós estamos vivendo. Qual deve ser a minha, a sua, a nossa atitude? Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que carregar hoje um cristianismo, mas com muita dedicação, com muito amor, com muito zelo, não se amoldar a isso. Temos que ser crentes diferentes. Hoje nós queremos, eu gosto muito disso, sair como nós saímos ontem, se divertir, passear, ir à praia. Oxe, quem não gosta, não é? Não é? Mas isso não deve ser algo que venha tomar tanto tempo da nossa vida, que nós não tenhamos tempo para Deus, para aprender na casa de Deus. Essa vida pandemia está mostrando uma nova realidade nas igrejas. Os crentes que antes vinham na escola bíblica dominical, sabiam que tinham um compromisso, muitas vezes à tarde com as suas programações, ensaios, isso e aquilo outro. A Leila mesmo, né, que já foi tanto tempo de coral, né, Leila, né, saía da escola dominical, ia para casa, daqui a pouco tinha que estar na igreja ensaiando, daqui a pouco só um lanchinho à noite e tudo tal. Isso era um prazer, uma alegria, como isso nos movia. Hoje o crente, eu já fui na igreja de manhã. Nós conhecemos um irmão de uma igreja onde ele falou assim, a nossa igreja tinha 120 pessoas, passou para 80, agora tem 50.
é a realidade da nossa época. Os crentes estão abandonando as igrejas. Né? Eu já fui para amanhã, eu não vou à noite. Então, é claro, meus irmãos, que aqui eu não estou também, né, cada um também tem suas limitações também, isso aqui, mas eu estou falando daquelas pessoas que realmente, hoje elas querem, eu vou, é que nem lá em Pinheiros tem muita gente que vai no culto às 8 horas da manhã, presta o seu culto e sai, porque agora eu posso ir para a praia, eu posso ir para o restaurante, eu posso fazer o que eu quero, estou livre, já cultuei a Deus. Não é isso, vida cristã não é isso. Não é apenas se assentar nos bancos da igreja, é viver a vida cristã em comunhão. É por isso que eu falei logo no início, e já tinha falado até com a liderança, a nossa proposta este ano é de comunhão, é de adoração, de dedicação, de serviço, de evangelização, porque isso é cristianismo. Isso é o cristianismo, é envolvimento. Nós temos que estar envolvidos com as crianças da igreja, com os adolescentes da igreja, com as famílias, conhecer a vida de cada um. Nós somos aqui uma igreja pequena, relativamente pequena. Eu trouxe até aí membros comungantes, nós temos olha só. Aqueles que ainda não foram recebidos. Alessandro, está aí. Alfredo, Aline, Amanda, André Roberto, Anderson, Beatriz, Benjamin. Nós temos no hall de membros 97 pessoas. Cadê os crentes? É vergonhoso para nós hoje isso, é vergonhoso, E as consequências estão aí. Aí que está. As consequências, elas vêm, irmãos, não tem como fugir, É como aquela pessoa que está dirigindo a 140 por hora, e ali, pum, bateu o carro, sofreu um acidente. Que acidente o quê? Isso não é acidente, não. Acidente é aquela coisa que acontece, você está fazendo tudo certinho, normal, tal, pum, deu errado. Foi um acidente. Agora, a pessoa 140 por hora, numa estrada de 80 por hora, acontece, isso não é acidente. A gente fala que é um acidente, mas isso não é acidente. Isso já é previsto. Isso é suicídio. Não, nem precisa estar. Estourou um pneu, já era. O Léo, que disse, eu quero acreditar, e não tenho o porquê não acreditar, que estava a menos de 60 por hora, que ele falou, pai, não tinha nem como correr naquela estrada, ele bateu e o carro virou, o carro tombou. E aí? Eu acho que se tivesse mais, realmente ele já nem estaria entre nós. Então, meus irmãos, nós temos que ter cuidado com isso, prezar pela minha vida, pela minha família, né?
É difícil acordar o Lucas de manhã para ir para a igreja, né? Ele gosta, ele quer vir para a igreja, mas ele quer dormir um pouquinho mais, 5 minutinhos a mais, tudo tal, aquela coisa toda, né, tal. É difícil, mas essa palavra não é para vós coisa vã, antes é a vossa vida. Amém? Se deixar eu vou até, mas vocês precisam ir embora, né? E eu também. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã. Nós queremos te louvar, Senhor, por aquilo que aprendemos hoje. E queremos, ó Deus, confessar que, por vezes, nós estamos sendo pessoas que não estamos fazendo a Tua obra de acordo com a Tua vontade. Nós sabemos, ó Deus, que o Teu amor está sempre diante de nós. O Senhor cuida da nossa vida, o Senhor zela por cada um de nós, mas o Senhor deu a cada um de nós a responsabilidade. E muitas vezes nós sofremos as consequências de uma vida vivida de acordo com os nossos desejos, com as nossas inclinações. E por isso, ó Deus, isso se reflete muitas vezes em uma família desestruturada, em uma cidade, em um país desestruturado, Senhor. Quantas igrejas nós temos neste solo brasileiro, mas quão pouca influência isso tem tido na sociedade. Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia, Senhor, da Igreja Presbiteriana aqui do Jardim Paulista. Pai, aviva-nos. Aviva a mim como pastor desta igreja, aos presbíteros, aos diáconos, a todos os irmãos. Senhor, dá-nos que o nosso coração esteja sempre em fogo, no sentido, ó Deus, de amar ao Senhor e de servir ao Senhor, e de sermos reais testemunhas do Teu amor, aonde quer que nós estejamos. Que possamos, assim como Jesus nos ensinou, ser a luz que brilha, para que as pessoas possam olhar para nós e glorificar o Teu nome. Pai, perdoa-nos, tenha misericórdia de nós. Queremos, ó Deus, que o Senhor realmente aqueça a nossa mente, o nosso coração, que possamos não ter somente luz na mente, mas fogo no coração, e assim, ó Deus, viver para o Teu inteiro agrado. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém.